Bom dia, com a máxima alegria, bom dia. A palavra de hoje é libertação. É isso daí. E eu, vivendo hoje, posso dizer que eu fui liberto de uma escravidão que durante 33 anos da minha vida fez com que eu viesse a sofrer e fizesse muita gente sofrer comigo. E eu só pude entender o que é essa palavra a partir do momento que eu conheci uma programação chamada 12 Passos de Narcóticos Anônimos. Uma programação que eu pude me autoconhecer e me autoavaliar em cima daquilo que eu sou, em matéria de sentimentos, em matéria de emoções, em matéria de atitude. Por quê? Porque eu precisei me autoconhecer para mim colocar um freio de mão em cima das minhas emoções, em cima dos meus sentimentos, para com que a minha atitude viesse ser uma atitude diferenciada, em cima de princípio e não personalidade. Ou seja, em cima de uma atitude espiritual e não uma atitude da carne, ou seja, do ego. E para com que isso viesse a acontecer, dentro dessa programação de 12 passos de Narcóticos Anônimos, eu tive que me render. Eu tive que me render para com que eu viesse a admitir a minha total derrota mediante a vida que eu estava vivendo. E a partir do momento que eu me rendi e admiti, eu comecei a vir acreditar. Eu comecei a vir acreditar que existe um Deus bem maior do que eu, que pode devolver toda a minha sanidade, que do qual eu não tinha no uso. É, verdadeiramente, eu não tinha no uso essa sanidade. E eu comecei a vir acreditar que ele poderia me devolver tudo aquilo que eu perdi. E no decorrer desses passos, eu comecei a entender que eu devia entregar todas as minhas vontades, todos os meus desejos a esse Deus que do qual eu vim acreditar, para com que ele viesse fazer da melhor maneira possível, para com que eu viesse me autoavaliar no quarto passo, fazendo um inventário moral de mim. E no quinto passo, eu podendo partilhar esse inventário com uma pessoa de confiança, ou seja, o meu padrinho. E reconhecendo também que no sexto passo eu sou totalmente falível na questão de remover os meus defeitos de caráter, onde eu peço a Deus que me ajude com que eu remova todo aquele estigma de uma condição adictiva na ativa, ou seja, de uma pessoa no uso para fazer o uso, para com que Deus viesse remover isso daí. Por quê? Sozinho eu não consigo. Aí eu pude entender no sétimo passo que se eu chegar de uma forma mais humilde e humildemente eu pedir para ele, tem como ele remover esses defeitos de caráter que outrora ficou na minha vida, esse estigma da adicção ativa. Eu consegui entender também que eu tinha que fazer algumas reparações com o meu passado, ou seja, pedir perdão mediante situações de outrora que do qual eu fiz, na onde magoei e feri muita gente também. Ao ponto que eu consegui entender que no nono passo eu tinha que fazer essa reparação sim, mas ia ter reparações que do qual eu não ia conseguir fazer devido à situação do momento. Quando eu consegui entender também que mediante essa caminhada do primeiro até o nono passo, o décimo passo eu teria que fazer todo dia, para com que eu viesse entender
qual era a minha produtividade mediante o meu dia a dia, o que eu estava fazendo e o que eu estava deixando de fazer para com que minha vida viesse se tornar proba, efetiva, produtiva. Eu comecei a entender também que no 11º passo eu tinha que ter uma consciência de um Deus maior, certo? Fazendo a minha prece e meditação, para com que o meu Deus viesse cada vez mais me dar o discernimento e o entendimento para com que eu viesse ter um contato a mais com Ele e eu entendesse que a vontade dEle tinha que prevalecer. Quando chega o 12º passo, que é depois de eu ter provado tudo isso, eu levo essa mensagem ao adicto que sofre e precisa de ajuda, ao adicto que precisa entender que existe uma nova maneira de viver, longe do vício. Que Deus te abençoe poderosamente. É o desejo do meu coração. Tamo junto. 12 passos de Narcóticos Anônimos. Foi o que salvou minha vida.